É aqui que a coisa começa a ficar estranha, porque de fato, muitos médicos brasileiros, não só no Brasil, ao redor do mundo também, disseram que a combinação desses remédios, pelo menos nos 3 primeiros dias, poderia ter salvado muitas vidas. E para jogar um pouco mais de gasolina na fogueira, a base de oposição aponta que os estudos publicados em revistas famosas, como por exemplo a Lancet, que provavam que os remédios faziam mal, usavam superdosagens para forçar falhas cardíacas e para sabotar os testes. É uma acusação de fraude científica de proporções astronômicas, meu irmão. Será de fato que foi tudo um grande complô corporativo para lucrar com a morte? Será mesmo? Muitos cientistas diziam que o lockdown não era necessário naquela situação, que na verdade favoreceu os oligopólios, quebrou pequenas empresas, pessoas tiveram suas vidas destruídas para que houvesse esse controle social e, de fato, o tratamento precoce foi desacreditado e as pesquisas foram fraudadas, como a gente viu em periódicos como Lancet, né, como New England Journal, que fraudaram estudos com subdose de ivermectina ou superdosagem de hidroxicloroquina, mostrando que eram estudos fadados ao fracasso, para que mostrasse que a droga não tinha eficácia. A sensação que me dá, e aí nesse caso eu falo por mim, é uma sensação de raiva, uma certa impotência, o sangue dá aquela leve fervida, porque você sente que você foi, e eu acho que não tem outra palavra para falar, enganado. Mas calma lá, cara, dá aquela respirada funda agora aí, porque a gente vai entrar em um dos blocos mais importantes desse vídeo. Eu fiz questão de conferir cada uma das informações que eu vou falar agora. Tem algumas informações que os políticos esconderam de você e que eu acho, no mínimo, justo que você saiba a verdade. O Dr. Anthony Fauci ele expressa nesse diário que ele achava a hidroxicloroquina importante nesse combate e o Remdesivir deveria primeiro passar por teste para depois ser usado como esse medicamento novo que estava chegando. E depois que Trump vai para a mídia e a mídia toda desce o pau no Trump, o Dr. Anthony Fauci parece que muda de postura e inverte as ideias. Ele começa a criticar a hidroxicloroquina e começa a dizer que o Remdesivir não precisa passar por nenhuma análise. Então, são fatos dessa natureza, como ele dá evidências para dizer, por exemplo, que a máscara não ajudaria tanto, né? Depois que ele muda de opinião, ele fala, não, a gente mudou de opinião porque se a gente ficasse falando que teria que comprar máscara no início, todo mundo ia comprar máscara, a máscara ia sumir do mercado, não ia ter nos hospitais. Então o discurso vai ficando muito contraditório. Você lembra que lá no começo do vídeo eu falei pra você que eu seria completamente transparente? Pois então, agências de checagem de fatos e jornalistas investigativos de veículos independentes pegaram os diários do Fauci que o Rand Paul vazou e eles leram o documento na íntegra. Cara, eu vou te mostrar o que eles descobriram e praticamente foi um absurdo. Os senadores que acusam Fauci cortaram partes fundamentais dos textos que ele produziu, como por exemplo, o senador Rand Paul, ele foi à TV dizer que o Fauci escreveu no diário que o mercado chinês não era a origem do vírus, provando que ele mentiu ao público, certo? Mas vamos dar uma olhada aqui no que a frase completa que estava escrito no diário dizia. O Fauci escreveu, abre aspas, agora nós sabemos que o mercado não foi a fonte, foi o amplificador. Dito isso, em algum lugar o vírus saltou de animais para humanos. E sabe o que o Fauci disse na TV, publicamente, semanas depois, para o USA Today? Exatamente a mesma coisa. Ele disse, o mercado foi um amplificador. O vírus saltou de um hospedeiro intermediário. Então, se você reparar bem, onde que está a mentira aqui? Fauci já sabia que o mercado de animais não era a origem do vírus e escreveu. Usando dados epidemiológicos e genômicos, parece que a primeira infecção ocorreu no início de dezembro e não estava conectada ao mercado. Agora sabemos que o mercado não foi a fonte, foi o amplificador. Ou seja, como toda aglomeração humana de baixa higiene, o ambiente do mercado de animais contribuiu para a transmissão do supervírus, não para sua geração natural e espontânea. Ele não escondeu, ele disse a mesma coisa que foi escrita lá no papel. Agora, vamos falar sobre os remédios precoces. Disseram que o diário mostrava que ele sabia que a cloroquina funcionava e que ele escondeu o jogo. Segundo as checagens, o que foi mostrado na verdade é que ele anotou que a droga deveria passar por testes rigorosos. E quando os governantes começaram a politizar o remédio e vendê-lo como salvação antes dos testes clínicos acabarem, o Fauci se opôs, exigindo a ciência baseada em evidências e não discursos em palanques. Agora, outro ponto principal para esclarecer as coisas é o ponto sobre as máscaras. Nas redes sociais, espalharam que ele anotou em fevereiro de 2020 que as máscaras não são realmente eficazes e que usaram isso aí para dizer que a ordem de usar máscara foi apenas um controle social. Após as checagens, o que foi revelado é que em fevereiro de 2020, o mundo inteiro, incluindo a OMS, achava que as máscaras deveriam ser guardadas para os hospitais. No próprio diário
meses depois, ele atualiza o pensamento baseado nos novos estudos sobre os aerosóis, escrevendo que a equipe, abre aspas, tinha sido forte demais ao dizer que as máscaras não funcionavam, fecha aspas, e que o uso duplo de máscaras oferecia proteção. Muitas pessoas estão ouvindo agora sobre o uso de máscara dupla, usar duas máscaras ou tentar conseguir uma daquelas máscaras de grau médico N95. Você acredita que isso é aconselhável e faz alguma diferença? Sabe, provavelmente faz, porque, quero dizer, esta é uma cobertura física para impedir que gotículas e vírus entrem. Então, se você tem uma cobertura física com uma camada e coloca outra camada, faz todo sentido que provavelmente seja mais eficaz. Há muitas pessoas que sentem, sabe, que se você realmente quer ter um pouco mais de proteção, talvez eu deva colocar duas máscaras